agradecer ao Instituto Proteger essa oportunidade de a gente poder conversar um pouquinho sobre a importância da paternidade socioafetiva nas ações de filiação, a investigação de paternidade, a nulidade do registro. E eu vou tentar explicar um pouquinho a respeito dessa súmula 622 do Supremo Tribunal Federal, que tem um enunciado que obriga, vincula a todos os juízes a sua obrigatoriedade. E é interessante a gente ter em mente que, para ir ao julgamento do Supremo Tribunal Federal, para que se tivesse, então, a repercussão geral do que foi decidido pelo Supremo, a tese inicial era a prevalência da paternidade socioafetiva sobre a paternidade biológica. Essa foi a tese que deu ensejo a que os ministros do Supremo, os 11 ministros do Supremo, se juntassem para ver se numa situação tal prevalecia a paternidade socioafetiva ou se prevaleceria a paternidade biológica. Só que essa formulação dessa forma tão radical, ela, quando se deu o julgamento dos 11 ministros, então, no momento que eles foram julgar essa situação, eles fizeram como que uma conciliação, em que o mais fundamental de tudo nessa conciliação, que veio a ser a súmula 622, é a projeção da possibilidade da multiparentalidade. Ou seja, tanto é pai aquele que deu o sêmen para a formação biológica daquele ser humano, quer dizer, o genitor, como também é pai aquele que, sem ser o pai biológico, conviveu de alguma forma com essa pessoa, com essa criança. Não precisa nem ser necessariamente uma criança, pode ser um adulto, mas que durante todo o tempo, até que se vê esse processo de julgamento, foi considerado como pai, aquele que projetou isso, que é a paternidade socioafetiva. Então, a decisão, a súmula 622, hoje ninguém pode ter dúvida. Né? Hoje no Brasil, a pessoa pode ter dois pais, aquele da paternidade socioafetiva e aquele que doou o genitor, aquele que doou o sêmen. Então, tu pode ter como consequência dessa decisão não só o fato de ter dois pais, como eventualmente até duas mães, como essa pessoa vai ter 8 avós, das duas partes que tem. Pois bem, então, preciso dizer isso. O resultado da decisão do Supremo, que hoje é lei e que vale, é o seguinte: tanto é pai aquele que gerou a criança, que deu o sêmen, o pai biológico, como também é pai aquele que é o pai de uma paternidade socioafetiva. Então, diante da decisão do Supremo, vamos se fixar na questão da multiparentalidade, ou seja, de uma pessoa que tem dois pais, um pai que é o seu genitor, que é o pai biológico, e o pai socioafetivo. Questões de consequências que eu vou trazer para abrir uma discussão a respeito. A primeira é que, claro, essa criança vai ter dois pais no seu registro, vai ser filha do João e filha do Pedro, mais a mãe, né? Vai ter com isso, no registro, 8 avós. Uma outra questão que surge é a questão dos impedimentos para o casamento. Será que esse filho, por exemplo, socioafetivo, estaria impedido de casar com uma outra filha desse pai que é só socioafetivo, que não é um pai biológico? Quanto ao pai biológico, a gente sabe que há o impedimento. Na questão dos alimentos,
essa pessoa que é filha socioafetiva, ele poderia pedir alimentos para os dois pais ou só para um desses pais? E ao revés, esse filho socioafetivo, quando os pais estiverem velhos, no tempo, no curso, na ideia da Constituição de que os filhos também devem sustentar os pais velhos, doentes e pobres, será essa criança que hoje tem dois pais, ela terá essa obrigação de atender às necessidades desses dois pais quando esses dois pais estiverem velhos? E a questão da herança. Ou seja, essa criança vai herdar duas vezes, vai herdar tanto do pai socioafetivo quanto do pai biológico. E o outro detalhe diz com visitas, guarda. Esses pais, tanto um quanto o outro, poderão fazer visitas para essas crianças, têm direito de fazer visita para essas crianças, manter o vínculo com essas crianças em termos de visita e de guarda. Esses pais podem, há algum tempo, discordar da forma como essas crianças estão sendo guardadas e eles chamarem para si a guarda. E se for uma guarda compartilhada, que hoje a gente tem a guarda compartilhada entre o pai, entre a mãe de um só filho, mas pode ter uma guarda compartilhada entre, eventualmente, os três, a mãe, o pai socioafetivo e o pai biológico. E um outro detalhe, que a questão da multiparentalidade coloca é o seguinte: hoje, se dentro de um casamento há o adultério da mulher e o pai e o marido não sabe, hoje existe uma ação chamada ação de contestação do filho, ação negatória de paternidade, onde se presume em favor deste pai, que não sendo o filho biológico, faz o DNA e não é o filho biológico, se presume e se anula o registro. Mas já que o Supremo deu tanta prevalência para a paternidade socioafetiva, e hoje a gente pode dizer a paternidade socioafetiva é fato jurígeno, é fato que dá origem ao direito dessa criança. Então ela tem aquele pai socioafetivo que não é o pai biológico, do casamento com a sua mãe. A questão que se coloca, como que fica essa ação que dá quase que uma presunção a favor deste pai de revogar esse registro. Hoje, já algumas decisões do Superior Tribunal de Justiça projetam que, mesmo em caso de adultério da mulher, havendo a paternidade socioafetiva desse pai que foi traído, esse pai tendo criado uma paternidade socioafetiva com a criança, ele não vai ganhar esta ação de nulidade desse registro. Ou seja, temas para a gente conversar a partir dessa situação que o Instituto se bota à disposição para receber colaboração e nós desenvolvermos o tema numa conversa em um outro tempo. Muito obrigado.